Boa noite novamente. Friozinho hoje, tia? Hoje tá frio, né? Hoje o frio pegou todo mundo, né? Então vamos dar uma esquentada no coração. Vamos falar hoje sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Antes de iniciar o Evangelho, como vocês sabem, a gente tem a escola, né? Onde damos os cursos a respeito das obras da doutrina espírita, né? E me chamou a atenção um jovem que está frequentando o preparatório, né? Que me falou: nossa, acho tão difícil o Evangelho para ler, para entender, né? Bom, já é difícil para nós, né? A gente tem que ler, pensar, interpretar, tal. Mas os jovens, eles são mais ativos, né? Então, o que eles querem? Entender mais rápido, né? Então, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo para jovens. Então, quem tem jovens em casa, adolescentes e tal, até criança, dá para ler numa boa, porque os textos evangélicos são iguais porque não poderiam ser diferentes, mas a explicação é super resumida e bastante objetiva, né? Então, quem tiver interesse, fala com a Karina lá embaixo, que ela encomenda e vai trazendo à medida que o pessoal quiser, né? Até para adultos, às vezes a gente quer dar uma lidinha um pouco mais, né, rápida no capítulo, o capítulo está muito bem resumido, tá? Bom, hoje nós vamos falar dos muitos os chamados e poucos os escolhidos. E esse tema de hoje começa com a parábola da festa de núpcias. Hoje nós vamos ler a parábola e interpretar, porque essa parábola, além de trazer, como sempre, as historinhas de Jesus, né, terem um senso moral, ela também fala um pouco da história da época de Jesus, do que Jesus vivenciou, né? Um pouco da vivência dele, daquilo que ele passou na época em que esteve encarnado conosco, né? O espírito mais evoluído que reencarnou na Terra. Então, eu vou ler para vocês a parábola e depois a gente vai comentar um pouco. Parábola da festa de núpcias. Está falando de uma festa de casamento, né? E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo... Ele só falava em parábolas, né? Que eram historinhas que davam para se encaixar, porque era exatamente a vivência dos judeus da época em que ele reencarnou. O reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas esses convidados se recusaram a ir. Aí ele enviou outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Aí ele fez um marketing da festa de núpcias, né? O meu banquete, os meus touros, os animais cevados que já estão mortos e tudo pronto. Venham às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. O tráfico é a sua... se deslocar de um local ao outro, né? Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, mataram os servos, porque os servos tinham feito um convite. O rei, tendo ouvido isto, cirou, ficou muito bravo. E, o rei, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo na cidade. Isso por causa de uma festa de núpcias. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois sai às ruas, e quanto vocês acharem,
acharem, vocês tragam e convidam. Quer dizer, ele começou usando uma hierarquia, convidando o pessoal, os socialites da época, né? O pessoal mais importante e tal. E esse pessoal mais importante, aos olhos do rei, não deu a mínima. Até matou o coitado dos enviados para convite, né? Aí ele foi, mandou os servos de novo e falou assim, olha, todo mundo que você achar pela rua, maus, bons, e todo mundo que vocês acharem, convidai-os para a boda. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos, maus e bons, e ficou cheio de convidado à sala de banquete de bodas. Quer dizer, ele tinha tudo pronto e não ia desperdiçar. Então ele falou, vou abrir a porta para todo mundo. E deixou todo mundo entrar. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. Isso para a época era assim, a mesma coisa que hoje a gente vê na igreja católica, não sei nem se já rolou, se existiu, uma noiva em traje vermelho. Né? O branco era essencial, porque mostrava pureza de intenção, sem malícia, bom coração, uma pessoa digna, né? E disse, quando ele viu que o amigo não estava vestido adequadamente, perguntou para ele aqui, como você entrou aqui? Você não está com a veste apropriada. Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros, atai-o de pés e mãos e o lançai nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos chamados e poucos os escolhidos. Essa história, a gente ouvindo, né, ou lendo pela primeira vez, ela parece bastante forte, né? Fala, poxa, mas esse rei era bravo, né? O cara era irado, não foi na festa, ele ficou bravo e mandou matar ainda aqueles que não queriam ir, ou aquele que foi mal vestido, não estava apropriadamente vestido. Poxa vida, que conduta, né? O que Jesus queria falar com tudo isso? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que quando ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas do seu filho, e aí ele manda os servos convidar, ele quer dizer o seguinte, que o que ele queria, na verdade, era mostrar a felicidade, era trazer os conhecimentos das leis de Deus. Era concretizar que quando nós, né, com muita facilidade fazemos isso ainda, nos afastamos das leis de Deus, a gente sofre, né? Mas é com erros e acertos, principalmente com os erros, que nós aprendemos e evoluímos, né? Então, o reino dos céus, que ele comparou a bodas, seria esse sentimento de felicidade relativa, seria essa realização interior de paz, essa tranquilidade que a gente tenta obter conosco mesmo, sempre fortalecido por uma fé, né, acreditando num Deus que não é vingativo, né, que é misericordioso, que não é austero, que sabe, que tem complacência, tem indulgência, que sabe entender, ele sabe o caminho que nós temos que percorrer, né? Que é esse caminho de evolução. Ele nos criou simples e ignorantes, mas para quê? Para que nós pudéssemos, ao adquirir o livre-arbítrio, nos decidir, saber qual caminho nós vamos tomar, que hoje vai falar um pouquinho, porta estreita e porta larga, e assim evoluir. Então nós não temos um destino, né? Uma coisa fixa. Não, vai ser a sua vida, você vem lá do plano espiritual, tudo bonitinho, relatório, checklist, eu fiz tudo, então tá bom, então não preciso voltar na próxima encarnação. Não é assim, porque quando a gente reencarna, as dificuldades da matéria, o mundo em que a gente vive, que nós vamos ver aqui, nos leva
há muitas provas mais do que nós tínhamos nos proposto. E às vezes a gente não consegue alcançar, né? Então, primeiro, quem que eram esses convidados deles? O convidado do rei eram judeus, tá? Mas esses judeus, eles eram os judeus que ainda não estavam preparados para entender o reino dos céus como nós entendemos hoje. Ainda havia politeístas, ainda havia idólatras. Muitos acreditavam nessa unicidade divina, em um Deus único. Havia alguns que acreditavam. Só que eles acreditavam, mas não levavam adiante essa crença. Eu acredito, mas não pratico muito. Então, depende da conveniência dentro da situação, né? Que ele se encontrava, o Deus único estava legal ou não estava legal, né? Então, eles não estavam convictos ainda da crença deles, né? E o que Jesus queria? Ele queria penetrar nessas massas populares de uma forma que elas começassem a entender os conceitos das leis, né? Do Deus único e tudo que vem depois, do amor, da lei do amor, da caridade, mas de uma forma que eles conseguissem trazer o conceito em si para a vida. Entendem? Porque, como a gente já falou aqui diversas vezes, não adianta a gente ler, estudar, escrever, resumir, ver vídeo, assistir filme, se a gente não experienciar. Se a gente não passar por. Se a gente não passa por isso que a gente está reencarnando no corpo. Se a gente não passar pela situação, a gente não consegue absorver, assimilar aquele conceito. Isso não é teste, isso é parte do processo evolutivo, é uma dinâmica do processo evolutivo, né? Então, quem eram os convidados, né? Os primeiros convidados que ele chamou são os enviados do rei, que são os profetas. Quem eram esses profetas? Esses profetas eram os judeus que queriam seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas que não adiantava, porque poucas palavras foram ouvidas, as advertências que eles recebiam eram desprezadas e muitos deles foram mesmo massacrados como servos da parábola. Vocês sabem que no tempo de Jesus, mesmo antes de Jesus, sempre houve os romanos ali presentes, né? Se não tinha romano, tinha outro povo. Então, o judeu sempre esteve submetido a uma dominação outra, né? Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham de cuidar dos seus campos e negócios, quem eram? Eram as pessoas que estão mais preocupadas com o elemento material. É aquele tal negócio, acabou, né, o momento lá, o tempo do escritório, vamos num happy hour, bater papo, conversar, trocar uma... não, eu vou para casa porque eu vou calcular os impostos que eu vou pagar, qual dinheiro que eu vou economizar, não vou divertir, não quero compartilhar nada, né? Ele só pensa no quê? Em adquirir, em possuir, em usufruir, mas ele esquece que ele tem um espírito, que ele é um espírito usando um corpo. A mente é o espírito e ela precisa de lazer também, né? Ela precisa refrescar para poder começar a trabalhar as ideias dela. O pensamento, ele só vem quando a mente está estruturada. O pensamento, ele vem como um resultado do trabalho do cérebro, conscientemente, né? Bom, assim, os judeus que então ainda acreditavam em alguma coisa, eles acreditavam assim. Abraão falou para nós que tinha uma terra prometida.
que ele nos levaria para cá. Tá, tudo bem. Então nós temos direito a tudo. Era essa a concepção deles. Eles não entenderam o recado de Deus através de Adão. Eles acharam que era dominância, que era poder, que eles iam ficar donos de todas as terras. Eles tinham muita dificuldade de entendimento dessa relação. Então o que aconteceu? Jesus reencarna. Quando Jesus reencarna, já havia, como eu disse para vocês, mesmo que muitos foram mortos, judeus monoteístas. Mas qual foi o judeu monoteísta que deu o start para que Jesus pudesse reencarnar depois e propagar a doutrina, falar das leis de Deus? Moisés, né? Quando Moisés reencarna, ele vai trazer com muito mais firmeza o monoteísmo, porque ele traz leis de Deus, que são os 10 mandamentos, né? Porque Moisés, na verdade, era um médium, né? De alguma forma ele recebeu uma comunicação, né? Ele, através disso, ele também impôs, como ele era um legislador, ele impôs as leis morais, que são as leis de Moisés. Essas não servem para todos os tempos, porque é só para aquele povo muito rebelde, olho por olho, dente por dente. Não fez, arcou com aquilo que não fez, mas é já, não é daqui 10 encarnações, né? Roubou, vou cortar o dedo da mão, era mais ou menos por aí, porque eles não conseguiam entender de outra forma, eles estavam habituados a serem dominados. Então, nós não estamos colocando aqui que os judeus eram indisciplinados porque queriam, simplesmente. É consequência do plano evolutivo. Entendem? Ou está complicado? Era a consequência, né? Tanto é que aqui no texto, ele fala o seguinte, que os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. Então, em vez de eles terem atitudes, não, eles faziam sacrifício, eles montavam o templo, né? Lembra que o Abraão quase matou o filho dele? Se Deus não falar não, é quase que o Isaac já era, né? Então, é para mostrar isso, a condição moral que eles viviam. O mal chegara ao cúmulo. A terra estava nessa condição. Dominada pelos romanos, esfacelada pelas facções, muitos partidos, dividida por seitas, e a própria incredulidade havia atingido até mesmo os santuários, quer dizer, os templos e tudo mais. Havia muita discussão. Eu não sei se vocês já viram esses filmes dessa época. Vocês não entram num santuário, lá num templo, e vê tudo pacífico, né? Todo mundo bonzinho, beijando o outro. Não. Vocês veem aclamadas discussões, né? Os profetas, os anciões, os não sei mais quem, um brigando com o outro. Para chegar a uma conclusão e não chegar a lugar nenhum. Então, seria muito injusto a gente acusar o povo inteiro. E eu fiz questão de trazer esse trecho do Evangelho, que fala do fariseu e do saduceu. Então, não era o povo inteiro, era principalmente essas duas facções sectárias. Por quê? Olha só. Vou pegar aqui a minha colinha, senão não consigo. Os fariseus acreditavam na ressurreição, na imortalidade da alma, né? Eles tinham entendimento das leis de Deus um pouco diferenciada dos saduceus, né? E eles faziam pregações, ou seja, eles estavam difundindo de alguma forma as leis de Deus, né? Os saduceus já não tinham essa visão, né?
os saduceus, eles tinham fé só nas Escrituras, então só no Velho Testamento, né? Que era o Torá, para eles, e fim. Não acreditavam na ressurreição, na imortalidade da alma, como os fariseus. Então, os saduceus, quando vocês lerem algum texto, que vocês veem que é um grupo que colocou Jesus contra a parede, pode ter certeza que foi o saduceu que começou. Quando não é citado, é bem provável, né? Então, qual é a consequência da parábola? Aconteceu tudo isso, aí ele mandou convidar todas as outras pessoas, não é? O que a gente tem que entender disso? Que ele não queria deixar estragar a comida? Né? Que não tinha freezer naquela época. Não. Que o cristianismo é para todos, para os pagãos, para os idólatras, para os gentios. A porta estava aberta, era só querer entender, era só propagar. Jesus veio trazendo a lei do amor. Amor não seleciona, vou amar esse porque se entende um pouco mais, mas esse aqui eu não vou amar, porque ele não entende muito. Lembra que a Nilde disse quinta-feira passada? Amar quem já nos ama é muito fácil, mas amar quem não nos ama é mais difícil. A porta estreita e a porta larga, ela fala exatamente do estado atual da humanidade, onde o mal predomina pelo bem. Mas hoje à tarde, quando eu estava preparando o Evangelho, foi realmente uma inspiração que eu tive no sentido assim, que dá uma impressão nesses títulos, muitos chamados, pouco escolhidos, porta estreita e porta larga, que a gente deve escolher a porta estreita, né? Então, dá uma ideia meio estranha de Deus. Fica meio contraditório. A gente fala, puxa, mas Deus é misericordioso, mas Ele exige que a gente entre na porta estreita, está dizendo que poucos vão ser escolhidos. Que história meio contraditória, não é verdade? Mas se a gente olhar sob um ponto de vista moral, hoje, estudando a doutrina espírita, o que a gente entende? Que a porta larga, que é aquela que não traz dificuldades, não nos dá a oportunidade de nós testarmos aquilo que supostamente a gente acha que já aprendeu. Perdoar, amar, ajudar, fazer a verdadeira caridade, porque aqui diz que fora da caridade não há salvação. E a porta estreita, ela já não daria essas, ela daria essas dificuldades em concreto, né? Mas não para nos tentar. É quando a gente erra e aprende e adquire aprendizado. Entenderam? Não é que Deus colocou essas duas situações para ver, será que eles aprenderam mesmo? Não. É para dar mais uma oportunidade, mais uma chance de aprendizado, né? E como está a musiquinha aqui tocando, eu vou encerrar com a quem muito foi dado, muito será pedido. Novamente, né? Puxa, Deus então, Ele dá, mas Ele pede mais. Justo isso, será? Para um Deus que é misericordioso, que não liga nessa questão de quantidade sim de qualidade. Aí no final do capítulo eles dizem assim, leiam um capítulo que vocês vão entender melhor. Se você é cego, não tem culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Se você sabe que fazer aquilo errado, você vai e faz, a sua culpa, você vai sentir depois de um tempo, quem erra feio, depois de um tempo não sente aquela dor de cabeça? Putz, eu sabia disso e fiz, hein? E fiz, tenho que refletir mais. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser o que realmente eram,
a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Agora olha o que eles falam para nós espíritas. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. A doutrina espírita, a chance de estar aqui hoje e estudar, né? Mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser procurar, no conselho dado pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Ou seja, Jesus disse que vinha um Consolador prometido. Esse Consolador prometido, o Espiritismo, ele toca o coração. O coração, muitos escritores falam isso, é os olhos da alma. Por que os olhos? Porque quando a gente vê, quando a gente sente a situação, o que toca mais é o nosso coração. A gente tem a razão, mas parece que a razão ainda está um pouquinho atravancada, né? A gente sente primeiro. Então, depende do nosso estado moral, a gente vai ter uma boa reação àquilo ou não. E quase sempre a razão nem participa muito. Por isso que os espíritos diziam, se vocês se guiarem mais pelos instintos do que pela inteligência, com certeza vocês erram menos. Porque a nossa razão ainda está conturbada, a gente está numa terra, né, num planeta de prova e expiação. Tá? Leiam o capítulo 18, que ele é bem rico, ele fala de bastante coisa, não é um capítulo longo, né? E desculpa por dar aí uma adiantadinha de uns 3 minutos, mas é que o capítulo realmente exigia, tá bom? Muito obrigada pela paciência de todos. Então, agora vamos nos ligar à nossa amiga Anália, emitindo vibrações de amor, de carinho, de afeto, já agradecendo pela presença do mentor que aqui se faz presente, envolvendo a nossa irmã. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos irmãos, meus companheiros desencarnados aqui da minha sustentação, meus irmãos encarnados, que vieram com muito amor e com muito amor que foram acolhidos. Todos fomos chamados, todos fomos convidados. Nosso Pai convida sempre a todos, aqueles que ainda não conseguiram compreender, não precisam ficar aflitos, porque chegará o momento que compreenderão os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, todos baseados na lei divina, uma lei infalível, uma lei que nós buscamos compreender e vivenciar. Mas por que muitos os chamados e poucos os escolhidos? O Pai tem preferência por alguns filhos
Não, queridos irmãos. Isso nunca aconteceu, não acontece e não acontecerá. Não existe um só filho que seja preferido. Muitos os chamados, todos nós. Poucos os escolhidos. Muito será cobrado àqueles que não receberam tudo. Será? Será que é essa a interpretação que nós devemos ter? A muito será dado àqueles que muito receberam? Mas onde está o amor igual para todos? Todos os ensinamentos que o Mestre proclamou e nos deixou, o que conseguimos aprender e a colocar em prática? À medida que vamos compreendendo, vamos aprendendo mais e mais e mais. É esse o muito que nos compete. É esse o muito que o Pai nos proporciona. Muito mais conhecimento. Muito mais interesse em colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Então, quanto mais praticamos, de acordo com o muito que aprendemos, mais estamos recebendo. Nossos horizontes estão se ampliando mais e mais e mais. E quando ainda não compreendíamos nada, será que o Pai nos tirava ainda o pouco que tínhamos adquirido? Se pensarmos pelo lado material, não conseguiremos entender o amor do Pai. Mas quando nós somos guiados pelos ensinamentos da doutrina espírita, principalmente, entendemos que precisamos ainda trabalhar muito mais se quisermos a felicidade que nos espera. Ainda não estamos completamente preparados para a felicidade verdadeira, a felicidade maior. Mas Deus não nos tira nada, Ele só nos dá. A escolha, os julgamentos, somos nós mesmos. Nós mesmos escolhemos o caminho. Nós mesmos escolhemos sermos felizes. Nós mesmos escolhemos se vamos ou não praticar o bem. Nós mesmos escolhemos se vamos amar a Deus e ao próximo. Nós mesmos escolhemos ajudar os nossos irmãos de caminhada.
Somos cobrados, sim, mas de acordo com a nossa consciência. Somos julgados, sim, mas pela nossa consciência. Deus não julga e não condena, mas Ele sempre nos dá todas as oportunidades que precisamos para o nosso crescimento moral e espiritual. Cada palavra que são faladas, cada pensamento que emitimos, refletem o que estamos distribuindo e irradiando para os nossos irmãos e para nós mesmos. Amar ao próximo, respeitar a lei divina, praticar a caridade pura, sem nenhum interesse em recompensa. É essa mensagem para a reflexão dessa noite. Não esperar recompensa. Apenas viver, viver, viver. Renascer sempre que for necessário. E agradecer a Deus, e agradecer ao Mestre Jesus, quando encarnou no nosso planeta, já conhecia as nossas limitações e também não nos julgou. Muito obrigado, queridos irmãos. Que vocês todos tenham uma noite plena